Aqui está um trecho de Xabi Alonso caminhando até o pódio para receber sua medalha de vice-campeão da Supercopa da UEFA, após uma derrota por 3-2 para o rival Barcelona. Mas ao se aproximar do presidente do Madrid, Florentino Pérez, bem, o rosto dele diz tudo. Ele não parece nada feliz. Na verdade, ele nem tenta fazer contato visual com o presidente. Para contextualizar, foi assim que Florentino cumprimentou o técnico do clube rival, Hansi Flick, quando ele subiu ao pódio. Mas não muito tempo depois disso, a passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid chegaria ao fim, sem sequer completar uma temporada inteira. O que é mais louco é que no último verão, quando Alonso inicialmente chegou ao Real Madrid, ele era visto como um dos treinadores taticamente mais brilhantes do mundo. O mesmo treinador que passou invicto pela Bundesliga, quase conquistando uma tríplice coroa com o Leverkusen. Um homem que, para muitos, foi um dos maiores volantes da história. Um jogador que, aos 20 anos, já era capitão do Real Sociedad e que literalmente venceu todos os grandes títulos possíveis. Acho que Xabi Alonso jamais poderia imaginar que, sem ao menos completar uma temporada, ele já estaria saturado a ponto de deixar o cargo. Um treinador que estava a apenas 4 pontos do topo da tabela no meio da temporada. Quer dizer, vamos lá, até o Mikel Arteta terminou em segundo lugar na Premier League por várias temporadas e ainda assim manteve o emprego. Mas este não é apenas um caso do Real Madrid ter padrões mais altos do que o normal, porque embora alguns torcedores casuais vejam a demissão de Xabi Alonso apenas como algo baseado em desempenho, a verdade honesta é muito mais chocante e muito mais triste. Porque por melhor jogador e treinador que Xabi Alonso tenha sido, praticamente desde o momento em que pisou no Santiago Bernabéu como técnico, ele começou a perceber que o clube, aos poucos, estaria contra ele. Vamos analisar a verdade, sem filtros e honesta sobre toda essa situação envolvendo Alonso, porque isso vai muito além do treinador. Também aponta para muitos problemas com os jogadores e com a gestão do clube. Houve um vídeo envolvendo Gareth Bale que acabou viralizando. And see what kind of system works, see how he can manage Real Madrid, because it's not the same as managing Bayer Leverkusen. You have to manage egos, players, all that kinds of stuff. So, but yeah, I think everybody knows as Real Madrid it's about managing players sometimes rather than just tactics. So, E muita gente parece achar que essa foi a única razão pela qual Xabi Alonso acabou deixando o Madrid. Mas, se você se aprofundar mais, isso é apenas uma pequena parte de uma coisa muito maior. Desde o início, o trabalho de Alonso foi marcado por contradições. Ele foi informado explicitamente de que o clube queria mais estrutura, mais disciplina e um foco tático mais afiado. A mensagem inicial de Florentino Pérez e da diretoria do Real Madrid era clara. O clube precisava evoluir. Mas a realidade que Alonso encontrou foi que a autoridade no Real Madrid era condicional. Ela existia apenas enquanto não interferisse com o poder já enraizado dentro do vestiário. Alonso e sua comissão técnica tentaram imediatamente remodelar hábitos que haviam sido permitidos por muito tempo. A intensidade nos treinos aumentou. As sessões táticas ficaram mais longas e detalhadas. Sistemas de pressão e exigências eram treinados e de forma incansável. Nada disso eram ideias radicais no futebol de elite moderno, mas no Real Madrid isso representou um choque cultural. Muitos jogadores experientes haviam se acostumado à abordagem mais solta de Ancelotti, onde liberdade, autonomia e expressão individual eram priorizadas em detrimento de uma disciplina coletiva rígida. Para muitos dentro do clube, os métodos de Alonso pareceram mais uma ameaça ao status do que uma elevação de padrão. A situação chegou a um ponto em que jogadores reclamavam até das sessões de análise de vídeo, aqueles momentos em que o time assiste a jogos antigos ou ao adversário para se entender melhor e entender o oponente. Mas para os jogadores do Real Madrid, até algo tão simples quanto isso parecia exigir demais. E o mais irônico é que as tensões atingiram um auge durante a melhor fase do time. No fim de outubro e início de novembro, o Real Madrid havia vencido 13 dos primeiros 14 jogos em todas as competições. Derrotaram o Barcelona por 2-1 no Santiago Bernabéu, resultado que os colocou no topo da La Liga. No papel, tudo estava funcionando.
Mas nos bastidores, não. Um grande ponto de virada veio aos 72 minutos daquele El Clássico. Alonso substituiu Vinícius Júnior e o brasileiro reagiu com raiva. Foi o primeiro desafio público real à autoridade de Alonso, e isso ecoou por todo o clube. Claro, Vinícius depois se desculpou, primeiro com Florentino Pérez, depois com a comissão técnica. Mas o dano já estava feito. Como reportagens da época revelaram, o elenco estava dividido. Alguns jogadores acreditavam nas ideias e métodos de Alonso. Mbappé, Tchouaméni, Güler e Ceballos estavam entre aqueles que inicialmente o apoiaram. Outros, porém, não estavam convencidos. Em especial, Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Federico Valverde foram identificados como figuras-chave que tiveram dificuldades com a abordagem tática de Alonso. Eles se sentiam limitados, menos livres para se expressar, fora de posição em campo e crescentemente frustrados com o volume de instruções e de treinos. Então não era a tática ou a filosofia de futebol que era o problema, era a hierarquia. Não é difícil entender por quê. Durante os anos de Ancelotti, basicamente eles eram permitidos jogarem como quisessem e acabaram ficando mimados. Com Alonso, quando esses jogadores começaram a resistir, alguns torcedores já chegaram a sugerir que ele não o respeitava por não ser uma grande lenda. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Eles simplesmente não concordavam com suas exigências, sua tática e a forma como os fazia jogar fora de seu estilo habitual. Porém, quando jogadores resistem, nenhum treinador sobrevive por muito tempo sem apoio da diretoria. E aqui estava o maior problema. Xabi Alonso não tinha esse apoio. E o papel de Florentino Pérez nessa história é muito mais central do que a maioria das pessoas imagina. Oficialmente, Alonso foi nomeado com a bênção do presidente para impor disciplina e modernizar a equipe. Afinal, foi por isso que Pérez decidiu se separar de Ancelotti. Aparentemente, ele já estava cansado do futebol livre. No fim das contas, Florentino Pérez mantém o controle absoluto, não apenas sobre transferências ou finanças, mas sobre as dinâmicas internas de poder. O Real Madrid não é administrado como um clube de futebol convencional. Há muitos anos, ele funciona quase como uma instituição política. Alianças importam, loyaldade importa. E, historicamente, quando surgem conflitos entre jogador e treinador, Pérez raramente fica do lado do técnico. Quando os resultados começaram a cair após o início forte, a pressão aumentou rapidamente. Em apenas 6 semanas, o Real Madrid passou de 5 pontos de vantagem na liderança da La Liga para 4 pontos atrás do Barcelona. Reuniões internas foram realizadas. Xabi Alonso foi encorajado a suavizar seus métodos de treino e sua abordagem tática. Por causa das reclamações dos jogadores, as sessões de análise de vídeo foram reduzidas e as exigências nos treinos diminuíram um pouco. Mas, embora essas concessões tenham comprado algum tempo, elas também diluíram exatamente a autoridade que Alonso havia sido contratado para impor. Xabi Alonso sentia isso aos poucos. Seus jogadores não queriam se preparar, treinar ou jogar da forma que ele desejava. E quando levava isso à alta cúpula do clube, eles se recusaram a apoiá-lo. Então, como treinador, o que poderia ter feito? Uma solução que sabemos que ele tentou foi pressionar a diretoria para contratar jogadores específicos que considerava necessários, não apenas para implementar sua visão tática, mas também atletas com menos ego e mais disposição para trabalhar. Uma das grandes mudanças que ele queria era adicionar um volante. Especificamente, ele queria Martin Zubimendi. Como todos sabemos, Zubimendi está voando no Arsenal atualmente, e sua qualidade técnica e capacidade de ser treinado têm sido fatores enormes para o Arsenal liderar a Premier League. Semanas depois, Alonso voltou a pedir reforços no meio-campo para janeiro, mas, segundo a fonte espanhola Tribuna, o clube informou que não permitiria novas contratações naquele mês, pois acreditava que o elenco atual era capaz de disputar títulos. Embora a diretoria inicialmente tivesse prometido uma coisa, acabou fazendo exatamente o oposto. E o mais insano
é que, apesar das receitas recordes, os gastos do Madrid têm sido relativamente conservadores em comparação com os maiores gastadores da Europa. Isso lembra muito o início da Era dos Galácticos, quando Pérez priorizava estrelas e lucro em vez de vitórias. Mas talvez o maior problema, e o mais insolúvel que Alonso enfrentou, tenha sido estrutural. Taticamente, Carlo Ancelotti já havia enfrentado dificuldades semelhantes. Equilibrar todos esses jogadores e ainda incluir Rodrigo é extremamente complicado, porque muitos dos estilos de jogo deles se sobrepõem. Mas é preciso entender que nesta temporada a prioridade foi claramente Kylian Mbappé. Isso permitiu que ele florescesse e dominasse como tem feito. Porém, seu protagonismo também causou queda de rendimento em Rodrigo e Vinícius Júnior. Uma fonte resumiu: não dá para ter um time equilibrado com esses três. Treinar o Real Madrid significa gerenciar egos tanto quanto tática. Significa saber quando a autoridade precisa ceder ou quebrar. Alonso, que é um purista por natureza, tem dificuldade em comprometer seus princípios sem perder sua essência. Mas tudo isso vai por água abaixo quando os egos dos jogadores se tornam grandes demais para serem administrados. E a derrota na Supercopa para o Barcelona foi o golpe final, quando Kylian Mbappé, que inicialmente estava do lado de Xabi Alonso, se recusou abertamente a fazer o corredor de honra para o Barcelona, ignorando completamente a decisão do treinador e acenando para os companheiros saírem de campo. A torcida do Real Madrid se dividiu. Alguns defendem Mbappé, apontando a entrada violenta de Frenkie de Jong e os gestos de Fermin e Cubarsí como motivos suficientes para uma reação emocional. Ainda assim, a forma como Mbappé lidou com a situação demonstrou um desrespeito claro a Xabi Alonso. O que isso realmente mostra é que o time estava desconectado como um todo. Os jogadores não jogavam pelo treinador, e o treinador não era apoiado pela diretoria. Na minha opinião, toda essa situação foi extremamente injusta com Xabi Alonso. Pouco tempo depois, o clube anunciou que havia chegado a um acordo mútuo e que Alonso não continuaria. Ele foi substituído por outro ex-companheiro e ex-jogador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Mas, se os jogadores não estavam dispostos a trabalhar duro e mudar por Xabi Alonso, tenho certeza que também não farão isso por Arbeloa. O que espero é que Arbeloa basicamente continue o que Ancelotti fazia, o futebol livre, deixando os jogadores fazerem o que quiserem, porque nessa situação, nem mesmo Zinedine Zidane conseguiria forçar esses jogadores a treinar e sacrificar minutos como Alonso queria. Na realidade, a única solução que Alonso tinha era realizar as contratações que pediu desde o início. Isso teria mostrado aos jogadores que, se não estivessem alinhados com o projeto, o clube não teria problema em deixá-lo sair. Mas, como a diretoria do Real Madrid se recusou a mexer no elenco e priorizou estrelas cujo estilo e disciplina não combinavam com a visão do treinador, isso mostra a regressão e a mentalidade do clube. Estão tratando tudo como na Era dos Galácticos dos anos 2000. Estrelas, sucesso comercial e poucos títulos. Se Alonso tivesse sido autorizado a mexer no elenco e mostrar que falava sério, muitas atitudes teriam mudado rapidamente. Mesmo sem vender jogadores importantes, deixá-los no banco teria criado competitividade e responsabilidade. Mas a diretoria e Florentino Pérez deixaram claro que ficariam do lado dos jogadores. A queda de Xabi Alonso não foi apenas sobre tática ou resultados, foi sobre um clube que queria mudar, mas apenas nos seus próprios termos. Ninguém nega que os jogadores são estrelas, mas um time desconectado de seu treinador não vence nada. E no primeiro jogo após a saída de Alonso, o Real Madrid perdeu por 3-2 para o Albacete na Copa do Rei, um time que ocupa a 17ª posição da segunda divisão. Só isso já mostra que se livrar de Xabi Alonso foi um erro enorme. Ele merecia muito mais. Então, estou cansado de narrativas dizendo que Alonso fracassou no Real Madrid. Ele não fracassou. O clube e os jogadores falharam com ele. E se um certo clube da Premier League onde ele já jogou decidir contratá-lo como próximo treinador, eu apoio totalmente. Quero muito vê-lo ter sucesso.